Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor, aos amados irmãos, amém? Bom, amados irmãos, nós vamos acompanhar aqui sobre o falso presbítero Pedrosa, né? E essa live que ele fez, irmão, é uma live muito aterrorizante, muito, né, triste, essa live que o falso presbítero Pedrosa ele fez, sem descontrole, perdendo o controle. Pessoas que não têm domínio próprio. Fala tanto de domínio próprio, o Pedrosa já falou na live do Evandro Ferreira, sobre questão de esses grupos, né? Falaram muito de domínio próprio, da qual eles não têm domínio próprio. Não estou aqui julgando todos eles, ok? Todos eles não, tá? Então vamos lá. Vamos acompanhar aqui direto no canal do Pedrosa, né? Vamos lá, olha só. Tanto é que nós temos aí pelo menos 3, 4 textos na Bíblia onde ele diz que aquele que for digno... Eu quero aqui falar para os irmãos uma coisa. O Dutério e Calvino, eles queriam tirar o texto de Tiago, onde fala da fé e obra. Eles queriam tirar o texto de Tiago, mas eles nunca conseguiram. Até hoje, esses discípulos de Calvino, como Pedrosa, o Reiner, Evandro Ferreira, eles não aceitam o texto de Tiago do jeitinho que está ali. Eles não falam do jeitinho que está ali. Vamos acompanhar esse vídeo aqui, ó. Vamos lá. Está no seu reino. Digno aí é mérito. O texto de Efésios 2:8, pastor, ele diz, pela graça sois salvos por meio da fé. Meu Deus do céu, o cara insiste em dizer que é meritória, a salvação é meritória, meu Deus. Não é um favor imerecido, não. Salvação é meritória. Tanto é que nós temos aí pelo menos 3, 4 textos na Bíblia onde ele diz que aquele que for digno de entrar no seu reino, digno aí é mérito. Miralva! O texto de Efésios 2:8, pastor, ele diz, pela graça sois salvos por meio da fé. Então, a graça é a bondade que não salva. A graça é a bondade que mandou Cristo para que por meio da fé em Cristo, nele, alcancemos a salvação. Mas essa fé não é uma fé abstrata. Tiago vai falar dela. Vai falar exatamente. Por acaso a tua fé poderá te salvar? Nós temos uma multidão de gente que crê e nem por isso vai entrar no reino, pastor. Bom, aí novamente o filho do diabo mente, porque é coisa... Bom, irmãos, eu não estou aqui para defender o falso pastor, aleluia, não, que não, de maneira nenhuma. Olha só, o falso pastor, aleluia, ele citou o texto de Tiago. Realmente é um texto bíblico e é verdadeiro. É verdadeiro. E o Pedrosa está dizendo que é mentira. O Pedrosa está dizendo que é mentira desse texto de Tiago. Porque o pastor, aleluia, citou o texto de Tiago do jeitinho que está escrito. Nós temos que pregar, falar do jeito que está escrito. Mas veja que o Pedrosa, ele vai fazer uma grande bagunça com os seus estudos de livros, do muito estudar livros, acabam pregando heresia, loucura, doidice para as pessoas, a ponto de matar, de contradizer o texto bíblico. Tá certo? O falso pastor, aleluia, que estuda tanto livro, é mais um que prega besteira e contradiz o próprio texto bíblico. Que realmente nós somos salvos pela graça mediante a fé e obra. É um assunto que eu vou trazer depois. Essas pessoas se esquecem sempre da obra. Então, a nossa salvação é mediante a graça, fé e obra. A nossa salvação depende, é mediante a graça, fé e obra. Todos três se resume para nós
praticar. Irmãos, a graça, a fé é Cristo Jesus. É Cristo Jesus. A nossa fé é Cristo. A nossa graça é Cristo. Então o pastor, aleluia, é só a misericórdia de Deus. Deus me livre. Deus me livre. Vamos lá. Depois nós vamos entrar nesse assunto, que eu ainda não trouxe mais revelação sobre a questão da salvação, né? De fé e obra, graça e assim vai. Vamos entrar nesse assunto, tá? Olha só o que o Pedro vai falar. O diabo mentir. Tá entendendo? Eu gosto de trabalhar Paulo e Tiago, eu gosto de trabalhar assim. Então veja como eles gostam de trabalhar. Veja como eles gostam de trabalhar. Aí ele pega o texto de Tiago e de Paulo, mistura, e daí eles criam outra coisa. Mas esses calvinistas nunca vai falar e confirmar do jeito que está em Tiago. Porque eles não têm entendimento do Espírito Santo de confirmar uma verdade. Eles não são capazes de confirmar realmente, né, a verdade que está em Tiago. Vamos lá, olha só. Fé do salvo produz obras. A fé do salvo produz obras de justiça. Todo salvo produzirá obras de justiça. Porém, não são as obras que salvam. O salvo é salvo para boas obras. E quem diz isso é o próprio Paulo. Como você veja como eles fazem para não querer confirmar o texto de Tiago. Então eles começam a simular esse tipo de coisa. Nós somos salvos para as boas obras. Aí eles começam, né, a criar essa coisa, né, para não confirmar o texto de Tiago. Vamos lá. Tá aqui, olha. Bota a Bíblia aí, Pedrosa. Bota a Bíblia aí de novo. Eu vou botar a Bíblia aqui. Opa, cadê a Bíblia, Pedrosa? A Bíblia aqui, ó. Veja Vou mostrar só. a Bíblia aqui, ó. Eu vou lá para Efésios 2, Efésios 2. Me parece que é o versículo 10, né? É o versículo 10? Tá aqui, ó, versículo 10. Porque somos feitura sua. Primeiro, vamos do 8. Porque pela graça sois salvo. Verbo ser, viu? Animal herético, verbo ser aqui, ó. Pela graça sois salvos por meio da fé. Verbo, cadê? Isto, tuto. Substantivo neutro aqui, ó. Tuto. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Não é por obras não, filho do diabo. Não vem de obras, tá? O texto tá aqui. Aí, aqui, ó. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para... Porque é tipo assim, irmão. Peraí. Se salvação não depende de obras também, então para que eu salvo praticar a obra, né? Então para que eu salvo praticar as obras de Deus, né? É assim que eu quero explicar para você. Se a salvação não depende de obra, de fazer a obra, estou falando da obra de Deus, tá? Não é obra de caridade, obra de ser bonzinho, não. Estou falando da obra de Deus, né? Irmão, é triste esses povos que estudam livros, metidos a inteligentes, que não têm respeito em refutar uma heresia, porque é mais de 10 vezes o Pedrosa esculhambando, né? Toda hora seu animal, filho do diabo, toda hora falando isso, né? Com o seu próximo. É triste esse vídeo aqui. Vamos acompanhar aqui, olha só. As boas obras. Nós, os cristãos, fomos criados em Cristo Jesus. Para quê, Pedrosa? Para as boas obras. Mas quem é que produz essas boas obras, Pedrosa? Tá aqui, ó. As quais Deus preparou no passado para que andássemos nela hoje. Ok? Deus foi quem preparou essas obras.
fomos criados em Cristo para as boas obras, mas quem preparou essas boas obras para a gente andar nelas, Pedrosa? Deus. Está aqui, ó. Então, o eleito, animal herético, lê a Bíblia. O eleito, ele é criado em Cristo Jesus para as boas obras. E ele vai produzir boas obras. Ele vai produzir obras de justiça. Não são as obras de justiça que salvam. O eleito é criado. O salvo, ele produz obras de justiça. Irmãos, é uma enrolada tão grande para o Pedrosa contradizer o texto de Tiago. Esses calvinistas, eles nunca confirmam o texto de Tiago. Eles começam a falar essas coisas, né? O salvo, ele é chamado para boas obras. Ele é chamado para boas obras. Perdão, irmão, porque é engraçado demais, do jeito que eu falo aqui, né? O salvo, ele é chamado para boas obras, obras de justiça. Só que eles não estão entendendo, irmão. Só que eles não estão entendendo que as obras sempre estão fazendo parte, né, da nossa vida. As obras está fazendo parte, ela não pode sair, as obras não pode tirar a obra. Se você tira a obra, só fica a fé. E a fé por si só, né, é morta. É tanto que ele fala, né? É tanto, irmão, que essa bagunça que ele faz, né? Nós somos os salvos, ele foi chamado para boas obras, justiça de boas obras. Para ele ver que o texto de Tiago, que eles não enxergam isso, que o texto de Tiago sempre fala da fé e obra. Da fé e obra. A obra sempre vai estar dentro de nós. O praticar as obras que Deus deixou para nós. O interessante é que eles falam tanto de obra, mas eles não mostram que obras são essas que Deus preparou hoje para nós. O apóstolo Paulo, ele dá os exemplos das obras de Deus. Como eu já falei para você. Eu vou falar de uma das obras que Deus deixou para o povo de Israel, aquelas obras que são a lei de Deus. Por exemplo, não matarás. Então essas obras que Deus estava preparando já estava sendo dada para o povo de Israel, praticar essas obras de Deus. Não matarás. Amar pai e mãe. Amar Deus de todo o coração. Então essas são as obras que Deus preparou para o seu povo, desde o Velho Testamento até o Novo Testamento. Então Jesus falou, a Bíblia fala aqui, a palavra de Deus. Não pequeis. Aquele que é de Deus não anda pecando. Então essas são as obras que nós devemos praticar, obedecer. Então a obra de Deus é essa, não pequeis. Não ande no pecado. Então são as obras de Deus, que são várias, deixadas no Novo Testamento, como do Velho Testamento, deixadas para nós. Então as obras de Deus que ele preparou já estavam sendo dadas para o povo de Israel. E todos aqueles que não praticavam essas obras, morreram. Não queriam obedecer às obras de Deus. Morreram no deserto. Tinha pessoa que tinha fé. Preste atenção, irmão. Tinha pessoa que tinha fé em Deus, mas não praticava as obras de Deus que estava sendo dada ali no deserto. Você deu para entender, amado irmão? Muitos que tinham fé morreram, não alcançaram a promessa de entrar na terra de Canaã. Eles tinham fé, mas eles não tinham a prática das obras, eles não praticavam as obras de Deus. Então, são assuntos que eu vou trazer para vocês entenderem sobre esse assunto
direto da Bíblia, e não desses livros de Lutero, Calvino, que esses homens estudam, não. Esses livros todinho que eles estudam, não. Estuda tanto livro, tanta coisa que vem pregar heresia e bagunçar, né, o texto bíblico. Tá? Vamos lá. Isso. Então, eu uno a carta de Tiago com a proposta de Paulo, o salvo pela fé que produz boas obras, conforme Tiago falou em sua carta infeliz. Então não é meritória. As boas obras é consequência da salvação pela graça. Somente animal herético, filho do Satanás. Aí, continuando, Efésios 2:8. Entendeu, amado irmão? Você deu para entender? Então ele une a carta de Tiago com a carta de Paulo. E ele fala do jeito dele. Do que ele aprendeu dos livros de Calvino, de Lutero e outros livros aí. Bom, como é que Roberto ele une a carta de Tiago com a carta de Paulo? Eu uno dessa forma, do jeito que está escrito na Bíblia. Quando Paulo fala, nós somos salvos somente pela fé. Quando Paulo fala que nós somos salvos somente pela fé, na carta de Tiago diz que a fé por si só não vai salvar ninguém. Se a fé não tiver obra, não vai salvar ninguém. Então o apóstolo Paulo, ele apenas cita aquele versículo lá, né? Sobre aquele texto lá que eles pegam isolado. Só que Paulo, ele fala das obras, que é para o povo praticar as obras de Deus. Então o apóstolo Paulo, ele falava da fé, mas ele falava também das obras, para o povo praticar as obras. Isso eu vou trazer depois para você conhecer melhor. Primeira coisa, tem que gerar a fé primeiro, né? Tem que gerar a fé primeiro. Claro que tem que gerar a fé primeiro. Como é que a pessoa vai ser salva se ela não tem fé em Deus? Está entendendo, irmão? Então a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então quando a pessoa ela ouve a palavra de Deus, ela vai começar a crer, a acreditar na pregação. Então quando uma pessoa acredita na pregação, Deus do alto, a fé do alto desce na pessoa. Aquela fé tremenda, que a pessoa vai acreditar em Deus e ninguém vai tirar dela isto, que é uma fé muito especial, uma fé, uma semente, que é uma fé que Deus, que desce do céu. A Bíblia diz que quem dá a fé é Jesus, ok? Então nós aqui na terra tem, né? Tem a fé da terra e a fé do céu, tá certo? Então a fé da terra é o que? As pessoas acreditam no que se vê. A fé da terra, a pessoa só acredita no que se vê, né? Para acreditar ela tem que ver, ela tem que ter prova, não é isso? Não é verdade? Mas a fé que vem do alto, ela é especial, ela é tremenda. Então, quando a pessoa ela prega para outra pessoa, então a pessoa ela vai o quê? Acreditar. Ela vai começar a acreditar naquela pregação ali. E de repente Deus ele vai dar a fé lá do alto para essa pessoa que acreditou em coisas que ela nunca viu na vida. Que ela nunca viu. Então a fé significa você acreditar em coisas que você nunca viu, em coisas invisíveis. Isto é o significado da palavra fé na Bíblia Sagrada. Na Bíblia é você acreditar em coisas que você nunca viu. Você nunca viu, não esteve lá, ok? Isto é a verdadeira fé lá do alto, ok? Então, o que acontece? Aquele texto de Tiago é um tiro no pé para esses calvinistas e outras pessoas. Eita, que texto incrível, irmão!
Então, Tiago não está contradizendo Paulo, não. O apóstolo Paulo falava da fé e falava das obras. Então, eu junto Tiago e Paulo dessa forma. Os dois falavam da fé e também das obras. Eu vou mostrar para você Paulo falando para as pessoas guardarem, praticar as obras deixadas por nosso Senhor Jesus, por Deus. Isso nós vamos acompanhar depois, ok? Então, os calvinistas, eles não confirmam o texto de Tiago. Mas os verdadeiros cristãos vão confirmar o texto de Tiago. Dessa forma, a salvação, ela é por fé e obra. Ponto final. Irmão, está tão difícil para essas doutrinas calvinistas, para esses calvinistas, confirmar o texto dessa forma. Eles não confirmam o texto dessa forma, do jeito que está escrito. Eles começam a enrolar. Mas eles não estão entendendo nada. Eles não estão entendendo nada, porque as obras sempre estão nos acompanhando. A fé e obra jamais pode se separar. Então a obra está sendo acompanhada. Nunca sai, sempre está acompanhada. E o que ele fala aí? Que nós somos chamados para praticar boas obras, a justiça, a justiça de Deus, as obras de Deus. A obra está sempre junto com a fé. As obras estão sempre juntas com a fé. Não adianta ele se justificar, fazer essa bagunça toda, não. Porque o texto de Tiago está correto. A fé sem as obras é morta, não adianta. Ninguém vai ser salvo somente por fé. Então, esses calvinistas não conseguem confirmar o texto bíblico, irmão, de Tiago, pelo amor de Deus. Para você ver, irmãos, que o muito estudar os ensinos dos homens lá fora é livro não sei de quem, livro de Lutero, livro de Calvino, é livro não sei de quê. Estudam tanto para se tornar pessoas que contradizem a Bíblia Sagrada na cara de pau. Se você assistir o vídeo do Pedrosa, ele não vai confirmar o texto de Tiago. Realmente, o texto de Tiago está certo. E eles não têm explicação, como explicar realmente o texto de Tiago de forma de sabedoria de Deus. Como eu já estou explicando aqui para vocês, ok? Então, a salvação de Deus sempre vai depender do quê? Da fé e obra. Então, primeiro você tem que ter fé em Deus. Depois vem a prática das obras que Deus deixou para nós praticar. Quer sair das coisas do mundo, sair do mundanismo, das paixões do mundo. Essas são as obras que são muitas obras que está na Bíblia, que Deus deixou para nós praticar. Que esses homens calvinistas, eles não falam, não mostram que tipo de obras são essas. É interessante, irmão, é interessante que ele não revela que obras realmente são essas para nós praticar. Ele não revela as obras, né? Não é uma, não é duas, não. Deus deixou várias obras para nós praticar. Depois eu vou mostrar para vocês as obras que Deus preparou, que é para nós praticar, né? Tanto aquelas obras lá do Velho Testamento que Deus deixou para o povo praticar, da qual muitos não praticavam, certo? Então, certas obras que eram praticadas no Velho Testamento, algumas delas não existem mais, que nós vamos entrar nesse assunto depois. Então, a nossa doutrina é a doutrina de Deus, é a Bíblia Sagrada, somente a Bíblia Sagrada. É nós pregar somente a Bíblia, somente o que está escrito. Não começar a inventar aqui, pelo amor de Deus. Irmão, olha só aqui. Vê esse vídeo todo aqui, é terrível. De novo essa frase aqui, Pedrosa, herético, com todo respeito, ok? Com todo respeito, eu estou te chamando de animal herético com todo respeito que eu tenho à sua pessoa, ok?
Então, Deus cria esse animal em coisas humanas, coisas de homem. O missionário estava vivo, o missionário chegou a dizer que a CTA tinha o verdadeiro evangelho, pregava o verdadeiro evangelho. Agora, um evangelho lá de usos e costumes, evangelista ao Mauro, cientista maluco, ao Lampião do Ceará, todas essas pragas humanas aqui da plataforma, algumas delas vieram de lá da IPDA. IPDA. É impressionante, irmão. Só para você ver o nível de intelectualidade desse povo. É absurdo. O nível de intelectualidade desse povo é zero, irmão, é zero. Eu já botei vídeos aqui de pessoas de lá, né? E o nível intelectual é zero. E o mais impressionante é que tem gente que segue cegamente essas pessoas. Eu vi esse vídeo lá no canal desse animal herético e vi lá uns comentários. Olha, se o cidadão aqui, o animal herético aqui, ele já manifesta uma certa... Você veja, irmão, que toda hora é ele ofendendo a pessoa, né? Toda hora animal herético. Irmão, que tipo de cristão são esses? Que tipo de pessoas que servem a Deus é dessa forma? Que não obedece o mandamento do Senhor em amar os vossos inimigos, tratar bem os vossos inimigos. Ignorância teológica. Imagina aquelas pessoas que estão confirmando o que o animal herético está falando, irmão. Tá entendendo? É impressionante. Então, se confirma o que o animal herético está falando, é porque é tão animal herético quanto... Toda hora. Misericórdia. É impressionante. Então, vamos lá. Vamos dar início aqui. Ouvir o que é que ele tem a dizer logo de cara. Vamos lá. Esperança. A esperança é uma coisa. Nós temos que ter certeza da salvação. Certa vez eu escutei um pregador dizendo que se você não tem certeza... Temos a esperança. Eu espero ser salvo. Me desculpe, eu estar assim, estressado, é porque quando eu vejo o evangelho, quando eu vejo a graça de Deus sendo atacada por esses infames, infelizes animais heréticos, eu fico fora de mim. Eu não consigo ver isso ficar calado não, irmão. Consigo não. Viu? Eu não consigo. Digno aí é mérito. Então esses são os homens que pregam tanto do domínio próprio. Que fala tanto do domínio próprio, que nós temos que ter o domínio próprio. Esse é um dos mandamentos das obras também de Deus para nós obedecer. Ter o domínio próprio. Mas só que essas pessoas, como o Pedrosa, não têm domínio próprio. Como é que a gente refuta as heresias de Satanás? De forma decente, respeitando a outra pessoa. Ok? Então você vê que a todo tempo, mais de 10 vezes, 15 vezes, ofendendo ao próximo, o Pedrosa. Deixa eu ver aqui uma coisa. Opa aí, ó. É o quê, rapaz? Favores imerecidos. Favores imerecidos. Que nada tem a ver também com salvação. Nela. Pecado. Por isso que não vem das obras. O que não vem das obras? A dádiva, o dom de Deus que foi enviar Cristo, como ele diz em João 3, porque Deus amou o mundo pecador, miserável, e mandou o seu filho. Então não tem nada a ver isso que o senhor falou agora e que a maioria fala. Na verdade, o senhor é apenas mais um que ouve essa conversa, essa balela por aí, e acham que eu estou salvo porque eu creio. A Bíblia diz que naquele dia muitos virão e dirão, eu curei enfermo, expulsei demônio, era tudo gente que cria nele. Era tudo gente que cria, expulsei demônio, curei enfermo. E daí?
Criei um canal na internet, né? Bíblia sem balela, né? Aí Jesus vai dizer o quê? Olha, aparta-te de mim, que eu não te conheço, infeliz, filho do diabo. Aí o Senhor diz, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Vocês que praticarem iniquidade, iniquidade é pecado. Transtornar a graça de Deus é pecado, infeliz. A fé não foi capaz de salvá-los, ok? Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz em Apocalipse que naquele dia todos serão julgados segundo o que? A sua fé? Não, segundo as suas obras, ok? E essas... Jesus. Todos aqueles que forem passar pelo juízo final, todos estes são ímpios. Somente os ímpios irão passar pelo juízo final. Verdade, verdade. Ok? Somente os ímpios irão passar pelo juízo final. Impressionante, rapaz. Deixa eu botar aqui, viu? O cidadão aqui, ele defeca pela boca mesmo, rapaz. Ele defeca pela boca mesmo. Como se no juízo final a igreja fosse ser julgada. Infeliz, a igreja, ela já passou pelo julgamento na cruz de Cristo. Bom, amados irmãos, nós vamos entrar nessa parte aqui, tá? Vamos entrar nessa parte aqui. O muito estudar livros lá de fora, estudo lá de fora, acontece isso aqui, de falar besteira. Olha só, o Pedrosa está dizendo que o cristão já foram julgados lá na cruz. Olha só, ele está dizendo que os cristãos já foram julgados lá na cruz. Que a igreja não vai ser mais julgada. Bom, uma parte que eu concordo com o Pedrosa, realmente, a igreja não vai ser julgada no juízo final. O julgamento do juízo final será de todos os mortos, de todos os ímpios, ok? Mas nesta vinda de Cristo, haverá o julgamento. Deus, ele vai começar, presta atenção, Deus vai começar o seu julgamento começando pela sua casa. Começando pela sua casa. Agora, como é que a igreja ela vai ser julgada diante do trono de Cristo agora? Aqueles que estão do lado direito. O que vão estar do lado direito são todos os que venceram a marca da besta, ok? Então, como é que eles vão ser julgados, a igreja? Jesus vai dizer. Jesus ele vai sentar no trono para julgar tanto o lado direito como o lado esquerdo. Então, Jesus vai dizer para todos aqueles que estão do lado direito: estive fome e me deste de comer. Né? Tive sede e me deste, e assim vai. Bendito seja do meu Pai. A questão, irmãos, é que Jesus não vai ficar de um por um, né? De um por um ali, os que estão do lado direito, Jesus não vai ficar de um por um. Tive fome, me deste de beber. De maneira nenhuma. Jesus vai dizer para todos aqueles que estão do lado direito, os que venceram a marca da besta: bendito seja do meu Pai. Tive fome e me deste de comer. Ok? Agora, os que estão do lado esquerdo são todos os bodes. Ovelhas que se tornaram bodes. Então, aqueles pastores, aqueles irmãos vão estar do lado esquerdo, aonde vai dizer: Senhor, mas eu preguei. Os que vão estar do lado direito, aqueles pastores cristãos: Senhor, mas eu profetizei, eu preguei, eu curei. É aonde Jesus vai dizer: tive fome e não me deste de comer, e assim vai. Ok? Então, todos que vão estar do lado esquerdo são todos os ímpios, pastores lobos e bodes, ovelhas que se tornaram bodes. Então, todos que vão estar do lado direito são bodes, ovelhas que se tornaram bodes, pastores que se tornaram, né, bodes, mercenários. E eu quero deixar bem claro para o Pedrosa, que depois eu vou mostrar, tá, irmão? Depois é que eu vou mostrar. O próprio Deus fala
que ele vai julgar tanto bodes como ovelha. Você está entendendo, Pedrosa? Então, vai haver o julgamento, sim, tanto do lado direito como do lado esquerdo. Então, o julgamento que Jesus vai fazer para a igreja que está do lado direito é para o julgamento para a salvação. Eles apenas serão julgados pelas suas obras de justiça, de bem que eles venceram, né? Ok? Agora, os do lado esquerdo serão julgados e condenados. Né? O do lado esquerdo são os que vão ser condenados, julgados por Deus. O do lado direito, que é a igreja, vai ser julgada para a salvação. Vai ser, porque a Bíblia diz que nós seremos julgados pelas nossas obras. Você está entendendo, Pedrosa? Você está entendendo, Pedrosa? Nós seremos julgados por nossas obras, todos serão julgados pelas obras. Se você foi uma pessoa que praticou as obras de Deus, venceu a marca da besta, você vai ser julgado pelas suas boas obras de justiça de Deus que você fez na terra. Ok, Pedrosa? Então, a igreja de Deus será julgada, sim, no tribunal de Cristo agora. Está lá, está em Mateus. Vai haver um julgamento agora da vida de Cristo, que está lá em Mateus, né? Está lá em Mateus. Ok, mano? Então, compreenda. Deus ele vai julgar todos conforme as suas obras. Se as suas obras forem as obras de Deus, a justiça de Deus, você vai ser julgado para a salvação por boas obras que você praticou de Deus, as obras de Deus, ok? Pronto. Bom, amados irmãos, esse vídeo aqui todinho, aí o Pedrosa ele fala, olha, com muito respeito, pastor Aleluia. E logo em diante ele começa, filho do diabo, animal, seu imbecil. Irmão, que tipo de cristão são esses aqui? Que tipo de cristão são esses aqui? E ainda quer ensinar quem? Quer ensinar a quem? Acostumado a humilhar as pessoas que escrevem errado, que falam o português errado. Esses calvinistas acostumados a humilhar essas pessoas. Mas só que eles é que estão sendo envergonhados. Esses calvinistas é que estão sendo envergonhados pelos seus mau caráter de agir contra o próximo, né? Eu tenho que falar, né, Otton Borges, eu tenho que falar porque o que você fala ali, você também me atinge, né? Você também me atinge. Quando você fala esses malucos, Otton Borges, você também está me chamando de maluco. Porque aquele vídeo que você fez com Evandro Ferreira, com o Reiner, ali você fala de assunto que realmente eu acredito. Mas você me chama também de maluco. Não é só apenas os da sã doutrina que você chama de maluco, Otton Borges, mas a mim também. Porque eu acredito no inferno hoje. O lago de fogo é uma coisa e o inferno é outra coisa, né? Vocês não compreendem sobre o significado realmente, o que significa o inferno, porque vocês só vivem de livros, desses estudos de teologia. Vocês não têm o conhecimento bíblico, a sabedoria de Deus. Mas em breve, irmão, eu vou mostrar para vocês o que significa realmente o inferno. Aonde fica o inferno? Eu vou mostrar vários versículos e pontos incríveis para vocês, que eles não mostram para vocês. Mas o que acontece é que esses grupos dos falsos mestres, eles não creem na própria Bíblia que carrega. Não creem, não. Você pode mostrar o texto bíblico, mas eles não vão acreditar. Vocês estão dando para entender? E eles falam tanto no original. Não, é que no original.
mas eles mesmos não acreditam no próprio original. Eles mesmos matam a própria Bíblia original que eles falam, que é a Bíblia do Torá, né? A Bíblia do Torá, como o Fábio caminha de verdade. Não, é que no original. Peraí. Como é que ele tem a Bíblia original, que ali ele tem? Ele tem a Bíblia original, que é a Torá, que ele lê ali em hebraico. Como é que ele lê uma Bíblia e depois ele mesmo desfaz a própria Bíblia, que ele diz que é original, que é no hebraico? Como é que ele desfaz a própria Bíblia? Dizendo que a lei foi abolida, que ele não tem mais os 10 mandamentos. O Fábio, caminhando em verdade, diz que ele não tem os 10 mandamentos. Essa coisa de 10 mandamentos, de obedecer, né? Os 10 mandamentos. Peraí. Ele está desfazendo a própria Bíblia do hebraico, que ele diz que é no original. Ele está desfazendo os próprios judeus. Porque os próprios judeus que acreditam em Jesus, eles praticam as leis, os mandamentos de Deus. Já os falsos judeus que não acreditam em Jesus, eles praticam aquelas coisas ainda que foi abolido, de sacrifício de animais, que não sei o quê. Esses são os falsos judeus que nunca quiseram obedecer os mandamentos de Jesus. Porque a Bíblia diz, de Sião sairá, né, a lei, sairá. Então houve-se, né, novas leis, mandamentos, mas Jesus sempre falou da lei de Moisés. Jesus não aboliu os 10 mandamentos, não, meus amados irmãos. Tá certo? Jesus ensinou. Falou para o rico, não matarás, não roubarás. Como é que esses homens podem dizer que Jesus aboliu na cruz os 10 mandamentos? Pelo amor de Deus, irmão, a loucura desses que estudam muito livros, chega a bota atrás, né? Agora virou moda agora botar a foto dos livros atrás, para se achar os estudiosos, né? Os grandes eu tenho mais conhecimento porque, né? Eu tenho mais conhecimento porque eu estudo livros, sou estudioso, né? Os estudiosos somente das letras, né? Das letras dos livros. Aí tenho o prazer de botar a foto atrás com um monte de livros. Você está entendendo? Mas são esses, irmão. São esses que estão matando a própria Bíblia Sagrada. Eles matam a Bíblia Sagrada na cara de pau. Principalmente os calvinistas. Tá? Bom, irmãos, não perca, porque o assunto em questão sobre lei de Deus em Romanos, é muito amplo. Então eu tenho que pegar todos os versículos, o quebra-cabeça todinho, que é dor de cabeça, tá? Estudar a Bíblia para pegar um tema é dor de cabeça. Então eu já tenho em minha agenda vários versículos sobre leis do Velho Testamento e vou procurar mais, que a Bíblia se renova. Tá certo? Então eu vou juntar o quebra-cabeça e nós vamos começar a ler Romano, tintim por tintim. Não vou esconder nada de Romano para vocês, porque esses calvinistas escondem sempre algo de Romano para você. Eu já mostrei para você o seguinte, a Bíblia diz que nós seremos justificados pela lei. Mas, irmão Roberto, peraí. Então, há uma contradição na Bíblia, porque a Bíblia diz que nós não seremos justificados pela lei. E você, Roberto, está dizendo que nós vamos ser justificados pela lei? É exatamente, irmão, a Bíblia. A Bíblia ela não é para qualquer um. Não é para esses estudados em livros, muitos livros, que procuram a sua sabedoria lá fora. Presta atenção, aqui está endoidando aqui, né? Presta atenção. A Bíblia, o dom de Deus que Ele derrama em nós para compreender e entender a Bíblia Sagrada, não é para todos. Não são para esses que correm atrás de sabedoria lá fora, que estão falando doidice, pervertendo o Evangelho, acrescentando coisas que o texto não diz. Irmãos,
Quando Deus deu sabedoria para Salomão, ele não sabia como julgar aquelas pessoas. E Salomão, ele pediu somente sabedoria a Deus. E Deus deu sabedoria e deu riqueza e tal. O que acontece? Salomão, ele foi em busca de sabedoria lá fora, de mais sabedoria lá fora. E o que aconteceu? Ele enlouqueceu. Ele enlouqueceu de tanto conhecimento dele buscar lá fora. Então Salomão entendeu que a sabedoria de Deus é a mais importante. Qual a diferença de sabedoria para inteligência? Qual é o mais importante, inteligência ou sabedoria? Tudo isso você vai conhecer aqui no meu canal. Okay? Porque tem né, as hereges, as irmãs, as hereges. A Rosa de Saron falou que o mais importante é a inteligência. Irmão, essas pessoas não querem nada com a sabedoria que vem do alto. Então eles procuram mais o que é o mais fácil. Eles procuram o que é mais fácil. Então eles procuram mais o quê? A inteligência. E hoje você vê esses que procuram mais a inteligência, de muito conhecimento lá fora, está aqui. Todos dois que pregam heresia. Né? O falso pastor, aleluia. Né? Peraí. Já endoidou aqui de novo, peraí. O falso pastor, aleluia, ele falou, Deus, a graça mandou Jesus. Então esse pastor, aleluia, complica tudo, bagunça. Depois o Pedrosa começa a se explicar sobre isso, aquela bagunça. Irmão, nós temos que ser direto. Jesus, ele pregava, era direto. Os apóstolos pregavam direto. O assunto era, entendeu, irmão? Era direto. Espera que está aqui endoidando. Jesus, ele era direto. Ele era direto. Qualquer assunto bíblico, qualquer assunto que Jesus falava de Moisés, Jesus era direto. Jesus era direto. Já esses homens metidos a estudados, é uma enrolação imensa, irmão. Para explicar sobre a salvação, fé e obra, é uma enrolada tão grande que eu nunca vi na vida. E a explicação de explicar da salvação por fé e obra, está ali em Tiago. Mas esses homens começam a fazer aquela enrolada, aí pega o texto lá, pega o texto cá, faz aquela bagunça. Deus me livre. Então o que acontece, irmão? Deus, ele mandou a graça para a terra. Deus mandou a graça, que é Jesus, né? Jesus é a graça. E o pastor, aleluia, disse que a graça mandou Jesus, né? Então, a graça é o próprio Jesus, né? Então, nós seremos salvos através da graça, mediante a fé e obra. Obras, né? As obras são as leis, os mandamentos que Deus deixou para nós. Então, quando a Bíblia diz que nós seremos também, tá? Escuta bem. Nós seremos também justificados pela lei. Como assim, irmão Roberto? Eu vou trazer um tema completo. Então, esses calvinistas, ninguém vai poder me julgar como herege. Nenhum deles vai poder me julgar como heresia. Nenhum deles vai poder me julgar. Porque eu não defendo a salvação só por obra. Eu não defendo. Eu não defendo também a salvação só pela fé. Eu também não defendo. O que eu defendo entre Paulo e Tiago, nosso irmão, é que a salvação é por fé e obra. E ponto final. E todos aqueles que Deus chama, eles já vão praticar as obras. Então, quando Deus chama, Deus ele gera a fé na pessoa e a pessoa agora vem e faz a obra de Deus em obedecer, ser obediente aos mandamentos deixados, né, por Cristo Jesus, né?
e as leis deixadas por Jesus também. Tanto a lei de Jesus e a lei de Moisés, que nós vamos entrar nesse assunto aí. Ok, amado irmão? É muito incrível, irmão. A Bíblia Sagrada não é para qualquer um, é difícil, tem coisas difíceis. Então você tem que ter o dom, você tem que ter o dom de Deus para ter aquela paciência de você estudar, juntar todo o enigma. É dor de cabeça, é somente para quem tem o dom. Mas já esses preguiçosos da sã doutrina, que não quer nada com a Bíblia, não procura o conhecimento da Bíblia, eles querem coisas fáceis. O diabo usa para mentir, que é revelação, que sei o quê. Deus me falar, eu falo. O que Deus me falar, eu falo aqui. Mas pregar a Bíblia, jamais. Eles não querem nada com a Bíblia Sagrada, com a verdade. Só quer viver de visão. Então esses aí não são o povo de Deus, não. O próprio Deus falou que ele deixou escrito e manda a todos ir atrás do conhecimento que já está escrito. Que eu vou trazer para vocês depois. Deus falou que deixou escrito para que vocês procurem, para que se encha de conhecimento e sabedoria. Ok? Então, você quer ser boca de Deus? Leia a Bíblia, pregue o que está na Bíblia e salve vida e alerte seus irmãos. Ok, amado irmão? Que Deus abençoe a todos e até mais.